Bom, boa noite a todos e a todas. É uma imensa alegria, uma imensa satisfação poder compartilhar essa noite com vocês de estudos e reflexões, né? Mas antes de nós iniciarmos esse pequeno bate-papo, vamos por um instante fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações e acerenar a mente, para que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade superior, que nos deu o privilégio, a oportunidade, a honra de estarmos aqui, com o intuito de buscar o esclarecimento, o aprimoramento, para nos convertermos em instrumentos da espiritualidade, na nossa própria vida e na vida do nosso próximo. Que o Mestre nos abençoe nesse instante, dilatando os horizontes dos nossos sentidos espirituais, para que possamos ser tocados no coração e fazer dessas palavras virtudes. Que assim seja. Bom, para nós conversarmos um pouquinho nesta bela noite de quarta-feira, eu gostaria de tecer algumas reflexões sobre um assunto importante. Muitas vezes a gente passa anos e anos dentro da doutrina espírita sem sequer refletir e parar para pensar qual que é o propósito, o que estamos buscando. E sabendo o que estamos buscando, estamos caminhando em direção da conquista ou estamos caminhando em direção oposta? Qual que é o nosso papel dentro da doutrina espírita? Essas reflexões são importantes, porque senão o tempo passa e as conquistas ficam pequenas. E quando a gente se dá por si, o aproveitamento daquilo que é extremamente importante para a nossa vida fica pouco. Então era sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Mas para nós abrirmos o diálogo, eu gostaria de ler uma mensagem do Emmanuel, no livro Fonte Viva, que vai servir de abertura para nós. É o capítulo 147. Lá no capítulo 147, ele começa assim, o título é Refugia-te em paz. Havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo nem para comer. Marcos, capítulo 6, versículo 31. O convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm às aventuras, sedentas de novidade emocional, e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora, para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó, meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração. Sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasias de paz e justiça, de amor e felicidade, que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles.
exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. Bom, essa mensagem do Emmanuel vai servir de roteiro para a gente, né? Refugia-te em paz. Mas antes de a gente entender a fundo o que Emmanuel quis nos dizer, já que nós estamos refletindo sobre a nossa própria postura dentro da doutrina espírita, eu gostaria de recordar um diálogo que Aulus teve e o espírito André Luiz registrou no livro Domínios da Mediunidade. Ele comenta, lá em 1950 e pouco, então 60 anos praticamente, 60 anos atrás, que a humanidade caminha para a era do espírito. Se nós estamos caminhando para a era do espírito é porque ela ainda não foi conquistada, vocês concordam? Então estamos em trabalho, caminhando, em jornada. Numa jornada de autodescobrimento rumo à era do espírito, na qual a religião será uma religião cósmica do amor e da sabedoria. Então, ele mesmo não usa o termo espiritismo. Ele comenta uma religião cósmica de amor e sabedoria. Só que ele diz que para essa conquista acontecer, a gente precisa de orientação. Ele diz, de certo, precisaremos de orientação, um modelo, um guia, que nos oriente nessa caminhada, para a gente não ficar perdido. Então, como que a gente conquista essa religião de amor e sabedoria? E como que a doutrina espírita, o espiritismo, se encaixa nessa visão? Bom, para a gente entender, a gente precisa fazer uma primeira pergunta a nós mesmos, no íntimo do coração. Essa religião do amor e da sabedoria, ela não é extrovertida, ela é introvertida. É uma busca de uma ligação com o Pai, no santuário do coração. Mas como que isso acontece? Primeiro a gente tem que entender que a doutrina espírita se propõe a oferecer algo fantástico. Muitas pessoas pensam que vem a doutrina espírita para buscar consolo. Mas consolo não é o objetivo primário. O consolo vem como consequência. Então, o que nós viemos buscar aqui dentro da doutrina espírita? Esclarecimento. É o esclarecimento que consola. É entender as leis naturais e ter ferramentas para promover o autoconhecimento. Só que esse conhecimento pressupõe algo nobre. Essa que é a grande questão. Sabemos que estamos buscando conhecimento, mas com que intuito? E o que estamos fazendo com esse conhecimento? Existe uma frase dos orientais, que eu gosto muito, que diz que o conhecimento pressupõe compromisso. Se você quer o conhecimento, queira antes o compromisso. Conhecimento sem compromisso é manifestação de vaidade. É isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Como assim compromisso? Vamos dar um exemplo bem básico, simples. Imagine que a gente está caminhando em grupo e a gente percebe que tem alguém se afogando. Alguns não sabem nadar, outros sabem nadar. De quem é a responsabilidade por salvar quem está se afogando? De quem sabe nadar. Vocês concordam? Então, o conhecimento pressupõe compromisso. Um compromisso, em primeiro lugar, com nós mesmos. E, em segundo lugar, com o outro. Mas por que, em primeiro lugar, com nós mesmos? A atitude de respeito começa sempre com o autorrespeito. Aquele que vem dentro da doutrina espírita para buscar o conhecimento e o esclarecimento, e o recebe como um compromisso, como uma transformação moral, ele precisa, em primeiro lugar, se respeitar. Isso nós chamamos de autorrespeito. Qual que é a origem? A origem da palavra respeito, respíceres, significa olhar melhor, ver de novo, com um olhar mais acurado, perspicaz, profundo. Ter esse autorrespeito significa tratar-se como sagrado. A partir do momento que você se considera sagrado, você consegue estabelecer uma relação de respeito com tudo e com todos. Esse é o grande ponto. Porque enquanto a gente não consegue dar esse passo em direção ao nosso interior, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, essa é a grande proposta da doutrina espírita,
olhe para dentro de si mesmo, não para fora, as nossas relações são vazias. Todas as relações que não são baseadas no respeito verdadeiro, aquele que nasceu do alto respeito, são relações de barganha, jogos de interesse e satisfações de vaidade. Notem as relações sociais hoje. As pessoas sempre esperam algo em troca, vocês já perceberam? Agora, quando a gente começa a buscar o conhecimento, sem perceber, a gente traz isso dentro da doutrina espírita. E a gente deixa de barganhar só com o encarnado e começa a barganhar com quem também? Com os desencarnados. E a gente chega ao atrevimento de barganhar com Deus. Fazer negociações, como se o parâmetro fossem as nossas experiências mundanas. Mas é o contrário. A gente está querendo justamente rever todas essas nossas relações mundanas. Esse é o convite que a doutrina espírita faz. Então, o primeiro ponto. Aquele que veio buscar o conhecimento é porque atingiu um certo nível de esgotamento. Vocês concordam? Como esgotamento? Os orientais também nos orientam, né? Grandes mestres no Oriente, é o mesmo ensinamento, só que com um corpo cultural diferente, mas a essência é a mesma. Eles nos dizem que a gente passa por 3 salas nessa busca pela sabedoria. A primeira sala é a sala da ignorância. A segunda sala é a sala da instrução. E a terceira sala é a sala da sabedoria. A gente tem que tomar muito cuidado com a sala da ignorância, né? Como que é a sala da ignorância? Prevalece os instintos primitivos, o eu animal, a satisfação única e exclusiva dos prazeres, em um mergulho profundo na ilusão. Como que a gente escolhe, decide que chegou o momento de sair da sala da ignorância e buscar a sala da instrução, que é o que nós estamos tentando fazer dentro da doutrina espírita? Essa é a sua proposta. Quando a gente atingiu um certo nível de esgotamento, a gente percebe que não dá mais para nós. Continuar agindo da mesma forma que é comum aos que habitam a sala da ignorância, quando a nossa própria mente está na sala da ignorância, não nos satisfaz mais, não nos agrada mais. Nós vislumbramos algo muito maior do que essas ilusões e essas vicissitudes. Então nós nos sentimos esgotados. Não nos dá mais aquela mesma sensação de euforia, de prazer ilusório que a gente acreditava ser tão importante. E nós utilizávamos este parâmetro para decidir sobre a nossa existência. Isso é muito problemático. Alguém que escolhe o prazer como referência para decidir, para agir, é um escravo, em primeiro lugar de si mesmo e depois do outro. Como assim? São as pessoas mais fáceis de manipular. Por que é fácil de manipular? Porque se a pessoa joga esse jogo ilusório de prazeres, ela vive fugindo de um ponto e buscando outro ponto. A gente diz que ela fica na horizontalidade da existência. Ela foge do medo e busca o prazer. Então, como que eu faço essa pessoa agir do jeito que eu quero? Como que eu manipulo uma pessoa assim? Ou pelo medo, ou pelo prazer. Eu vou te dar o que você quer. Você quer muito isso? Você quer demais isso? Então eu te dou. Mas eu vou te dar se você agir assim. Você tem muito medo disso? Então eu vou te poupar desse medo, mas se você fizer o que eu quero. Agora, imagine a pessoa que se conhece o suficiente para aprender a lidar com os próprios medos e com os próprios desejos, e ela tem controle de si mesma. Esse é o ensinamento do grande mestre, o mestre Jesus. E é o que a doutrina espírita nos ensina a fazer. Primeiro ponto, chega de ser manipulado. Chega de pensar o que os outros querem que eu pense. Quero pensar por mim mesmo. Ser livre, lúcido. Aí sim eu tenho condições de adentrar a sala da instrução. Senão vou transportar aquele jogo de interesses para essa conquista de algo nobre. E aí a gente começa a entender por que é tão difícil a mudança. Nossa, mas 10, 15, 20 anos dentro da doutrina espírita e eu não sinto que minha vida mudou tanto. Parece, pelo contrário, que eu tenho mais problemas do que antes. E a pessoa se perde em confusões, em pensamentos tortuosos. Então, essa é a explicação. Busque a fundo as verdadeiras intenções e as verdadeiras motivações,
para sair desse jogo de interesses e poder se apresentar limpo, livre na sala da instrução para receber o conhecimento. Os orientais também têm uma visão muito bonita disso. A gente imagina na nossa consciência esculpindo um cálice. E esse cálice tem que ser digno o suficiente para os deuses, na concepção deles, mas nós temos uma visão diferenciada, né? Dos espíritos iluminados, derramando conhecimento na nossa taça, no nosso cálice. A gente precisa esculpir esse cálice, mas para isso eu tenho que estar livre. Eu não posso estar preso a esse jogo de ilusões. Senão eu faço da própria doutrina espírita mais uma muleta. E venho buscar aqui a satisfação dos meus jogos de interesse. E não é essa a proposta. A proposta é trabalho, reforma íntima, transformação moral. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Como que a gente reconhece o verdadeiro espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências. Se a gente não estiver fazendo isso, a gente está brincando de espírita. E isso incluímos a todos nós, porque nós ainda estamos em aprendizado. Vocês concordam? Isso significa despir as máscaras. Eu quero me ver como eu realmente sou. Por isso que o convite da doutrina espírita é muito difícil. Vocês percebem a dificuldade? Porque a gente está tão acostumado a usar máscaras que a gente se esquece quem realmente somos. E quando a gente começa a tirar as máscaras na frente do espelho, o que a gente sente? Um pouquinho de angústia, não é? Um pouquinho de angústia, um pouquinho de medo, um pouquinho de culpa, sentimentos negativos que a gente também precisa aprender a trabalhar para não ter medo desse autoconhecimento. Despindo as máscaras, eu realmente vou identificar o que eu preciso fazer para conquistar essa transformação moral, com lucidez e clareza. Aí o efeito começa a acontecer. Mas que efeito? Que efeito que a doutrina espírita nos propõe? O que é a conquista da paz? A conquista da felicidade? E o próprio Emmanuel comenta. Vocês percebem que na mensagem ele diferencia a paz e a felicidade ilusórias, dadas pelo mundo, e a paz e felicidade verdadeira, dadas pelo Espírito? Como que eu identifico essa diferença? Quais são os subsídios, as ferramentas que eu encontro dentro da doutrina espírita para me converter em verdadeiramente um espírita? Ou seja, reconhecer-me como de fato eu sou e começar um trabalho sério, com perseverança e constância, conquistando, domando as minhas más inclinações e alcançando o meu céu relativo, o céu mental. Essa paz e essa felicidade não estão associadas à ausência de sofrimento, como muitas vezes a gente pensa. Esse é o segundo ponto que dificulta um pouco a vivência do espiritismo. O primeiro é o autoenfrentamento. Vocês perceberam quão complexo é esse autoenfrentamento? É o ponto inicial, é o ponto crucial para entrarmos nessa sala da instrução e realmente recebermos o conhecimento com o propósito verdadeiro, não por vaidade. Conhecimento é compromisso, é trabalho, é vivência. Depois desse autoenfrentamento, que ele acontece todos os dias, né? Não é uma única batalha, vocês percebem? É uma batalha constante, porque as ilusões da mente e a vivência nesse planeta nos convidam sempre ao distanciamento de nós mesmos. Esse é um ponto que a gente tem que estar sempre atento. Essa é a vigilância. Eu estou no controle de mim mesmo? Os pensamentos são meus? Eu estou caminhando em direção ao que eu planejei ou eu estou me afastando? Qual é o meu nível de coerência? Esse é o enfrentamento. Aí o segundo ponto, que é complicado. Muitas vezes as pessoas vêm buscar o esclarecimento porque estão sofrendo. E elas temem a dor. Mas temer a dor é um problema também. Porque se eu temo a dor, se eu tenho medo da dor, eu vou ficar naquele jogo de medo e prazer, vocês concordam? Eu vou querer correr da dor e buscar o prazer. Então, o segundo ponto crucial para essa vivência sincera do Espiritismo, que é uma conquista, é compreender a dor e o sofrimento como mecanismos pedagógicos. O sábio faz de
todos os instantes da sua vida momentos pedagógicos, momentos de aprendizado, de crescimento, momentos para eu entender quem eu sou, continuar nesse exercício do autoconhecimento, da transformação moral. A gente costuma dizer que o autoconhecimento é uma tarefa difícil, não é? Mas é difícil por quê? É difícil porque a tarefa é complexa ou é difícil porque mexe com os meus sentimentos? Ela é muito mais difícil porque mexe com os sentimentos. Porque todas as leis naturais, divinas, elas foram organizadas com um único, exclusivo propósito de nos conduzir a esse autodescobrimento. Então, tudo que eu observo, tudo que eu vivencio, é uma oportunidade para o autodescobrimento. Só que se eu vejo essas oportunidades como uma punição, um castigo, uma dor insuportável que eu preciso me livrar dela imediatamente, sem entender a sua mensagem, eu estou fugindo do aprendizado. E isso não é uma teoria de amor à dor. Dor não é bom, mas é pedagógico. Eu preciso entender as suas causas e fazer disso um recurso de autodescobrimento. Aí a vivência começa a ganhar corpo. Eu começo a mudar o meu olhar e começo a pensar com mais profundidade. Chega de ficar na superfície inventando desculpas. Vocês se lembram que o próprio Evangelho foi desculpa para a guerra e violência, não foi? As pessoas conseguiram ler as mensagens do grande mestre e utilizar como justificativa para as cruzadas, para a Inquisição. Olha a capacidade da mente humana de deturpar o conhecimento para satisfazer os seus próprios interesses. Muitas vezes na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de grandes livros, mensagens magníficas, nós não estamos procurando conhecimento. Nós estamos procurando justificativas para apaziguar a nossa culpa, a nossa ansiedade, a nossa angústia. E não é assim que funciona. Então essa não é a proposta, não estamos sendo convidados para fazer isso. O convite do mestre foi muito claro, siga-me. Então quando Emmanuel comenta do modelo e guia, Aulus diz que a gente vai precisar de ajuda, nós temos muitos modelos, muitos guias, muita ajuda. A grande questão é, eu vou acompanhar esses mestres e guias ou eu vou insistir no meu caminho? Eu que não sei o caminho, sirvo como guia? Ou é melhor eu ouvir os mestres e segui-los, entendendo o caminho que eles trilharam, para que eu mesmo me torne o caminho? Olha a transição, como tudo fica diferente na hora de eu me relacionar com o outro. Espiritismo é transformação. Tem que mudar as nossas relações com nós mesmos, em primeiro lugar, e, consequentemente, com o outro. Essa transformação é o que nós estamos buscando. Independentemente dos resultados para os olhos do mundo, são os nossos olhos do Espírito que estão contemplando essa mudança. Isso é um convite muito sério. Então, o Espiritismo transborda essas paredes. Os limites físicos são meramente ilusórios. Não existe momento para você ser espírita. Ou eu estou trabalhando o meu íntimo, ou não estou. Não tem meio termo. Vocês percebem? A gente fica encontrando vários subterfúgios e se justifica. Ah, esse aqui não é ambiente religioso, então eu posso me comportar assim. Ah, não, dentro da casa espírita tem que me comportar assim. Ah, não, agora é uma festa, vou me comportar assim. Não, absolutamente. Olha o equívoco, a falta de entendimento. Aquele que vem buscar apenas o consolo para suas dores, não se preocupa com o outro e com a própria evolução. Então ele vem aqui para se comportar pela mudança? Não. Quem age assim, diferentemente em cada ambiente, veio aqui tentar ser, entre aspas, bonzinho para conseguir o quê? Benefícios. Nós voltamos naquela primeira frase, barganha, jogos de interesses, proteja-me. Ah, Deus se esqueceu de mim, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu agi assim, eu pensei isso, eu fiz uma oração, eu fiz aquilo, então cadê o resultado? Mas calma, que resultado? Qual que é o propósito de tudo que nós estamos fazendo? Será que nós não estamos enxergando o resultado? Ou a gente já está procurando um resultado imediatista que satisfaça o nosso próprio ego? Esse é o trabalho espiritual acontecendo em mim, em nós? Os momentos para essas reflexões são todos os momentos.
para a gente não se perder com os convites que o mundo nos faz e que nós inocentemente cedemos. Essa é a cautela e a prudência que a gente precisa ter. Começou o autoenfrentamento. Ressignificamos o nosso entendimento sobre dor e sofrimento. E começamos a nos relacionar melhor com nós mesmos e com o outro. Passado o primeiro enfrentamento, que às vezes causa um pouco de dor, porque a gente se acredita ser algo que ainda não é, a gente começa a caminhar, suave e lentamente. Não tem tanto problema o ritmo, desde que ele seja constante e perseverante, porque eu tenho uma meta, e eu tornei aquela meta sagrada. Eu preciso sacralizar as coisas, no sentido de dar o devido valor a elas. Então, um instrumento muito fácil para a gente poder promover esse autoconhecimento. Quando eu olho a atitude de alguém e aquela atitude me ofende, tem um significado. Significa que aquela atitude que eu observei ainda está em mim. Nós entramos em sintonia. E por que eu me perturbo com a pessoa, eu me irrito e sinto raiva? Porque ela está mostrando algo que está em mim e eu quero esconder. Se nós tivéssemos conquistado aquele defeito e convertido em virtude, nós não sentiríamos raiva do outro. O que nós sentiríamos? Compaixão. Porque se nós superamos, nós sabemos quão difícil é a tarefa. E nós vamos oferecer o nosso auxílio, o nosso préstimo. Então, olha as atitudes e os sentimentos que a gente vai analisando. Como eu me sinto em relação às pessoas? Em relação aos eventos, às situações? Como é a minha postura? É coerente com o que eu quero ser? Agora, para a gente estabelecer essa coerência, a gente tem que ter plena clareza do que a gente quer ser. Vocês concordam? Aí tem aquela pergunta: qual é o seu sonho? Vocês já pararam para pensar nisso? Na hora de deitar, dormir, um pouquinho antes, você vai relaxando a sua mente e se pergunta: qual é o meu sonho? Muitas pessoas confundem sonho com projeto, mas são diferentes, vocês concordam? Projeto é uma conquista material, tem a ver com o ter. Não é nem bom nem ruim, é uma questão relativa. Depende se esse projeto está vinculado a algo maior, que é o seu sonho. O sonho está relacionado com o ser. Quem eu quero ser? Essa é a pergunta por trás de qual é o meu sonho. Se eu não tenho momentos de lucidez em que eu estabeleço com clareza quem eu quero ser, como podemos no dia a dia estabelecer parâmetros para saber se a gente está sendo coerente ou não? Fica muito difícil julgar as nossas próprias atitudes. E somos só nós mesmos os julgadores. Essa ideia de que os espíritos nos acompanham para julgar as nossas atitudes, só se não forem benfeitores. Essa ideia de que o mestre nos julga, essa ideia de que Deus nos julga, foi uma ideia importada de outras filosofias, não tem nada a ver com a doutrina espírita. Somos nós mesmos que analisamos as nossas atitudes. Recebemos orientações. E o que acontece, dependendo de como a gente sente, pensa e age, é resultado da lei. Não de alguém nos julgando. É cumprimento da lei. Então, a lei de causa e efeito, que todo mundo fala, mas ninguém gosta que aconteça com ele, né? Na hora de ver o efeito, opa, mas essa lei é esquisita. E agora? E a proteção? E o amor? Não, o amor é o cumprimento da lei. O amor é o cumprimento da lei. Porque através dos efeitos das causas que você produziu, o que você vai ter como benefício? Aprendizado. Todas as leis são pedagógicas. Aprendizado espiritual, conquista de si mesmo, sair de vez dessa sala da ignorância que a gente gosta de visitar bastante. Vocês já perceberam? A gente se coloca na sala da instrução, querendo receber um monte de benefício. Quando a gente percebe que não recebe nenhum benefício, daquele que a gente quer, né? A gente corre para a sala da ignorância de volta. Aí a gente se arrepende, fala, meu Deus, tudo de novo. Aí a gente volta para a sala da instrução. Só que esperando resultados fantasiosos, fictícios, mentirosos, usando máscaras para nós mesmos. E ficamos nesse jogo de vai e vem. E nesse jogo de vai e vem, entre a ignorância e a sala da instrução, a gente veste a máscara da vaidade espiritual.
quão perigosa é essa máscara da vaidade espiritual. As pessoas que acreditam que decorando mensagens, textos, parágrafos, estão se aproximando de uma conquista espiritual. Não é pela memorização que a gente conquista, é pela integração na nossa personalidade que a gente conquista. A gente caminha desde que a gente entenda que essas mensagens não servem para ostentação. Olha, Deus, eu estou ostentando, eu sei, viu, então me proteja. Não. Isso é barganha com a espiritualidade. Não é isso que a gente veio fazer. É entender, ler, refletir e absorver na sua personalidade. E, no mesmo instante, e subsequentemente, converter em ações. Essa clareza a gente precisa conquistar aos poucos, é todo dia, se perguntando: qual é o meu sonho? Quem eu quero ser? Estou aqui nesse planeta, nessa atual jornada evolutiva, com o propósito de terminá-la como? Ao terminar essa existência, quais são os sinais que vão me dizer que eu estou satisfeito comigo mesmo? Que eu posso dizer que a minha jornada valeu? Foi muito positiva. Quais são os sinais? Olha, e aí o que você vai fazer? Depois que você vê os sinais, com base nos ensinamentos dos grandes mestres, você vai fazer um comparativo, concorda? Como que é esse comparativo? Como tem sido a minha vida até agora? Ela está produzindo esses sinais que identificariam uma existência saudável e bem-sucedida? Ou estou produzindo sinais ilusórios que estão me fazendo perder tempo? Isso só é possível com essa clareza. Eu sei onde estou. Olha como a pedagogia é fantástica. O enfrentamento, que é o primeiro convite da doutrina espírita, me permite saber onde eu estou. Porque não adianta caminhar se eu também não souber onde eu estou. Vocês concordam? A gente precisa de referência, não é? Quando a gente está perdido, você liga para a pessoa e fala: ó, eu estou perdido, você pode vir me buscar? Tá bom, onde você está? Ah, eu estou em algum lugar. Mas como assim em algum lugar? O que tem aí perto que você pode me dar como referência para eu saber onde você está? Mas essa pessoa que quer saber onde nós estamos, nesse caso metafórico, é quem? Nós mesmos. Então, eu preciso desse enfrentamento sincero, despido das máscaras, para poder saber, eu estou nesse momento da minha jornada evolutiva. Eu percebo as minhas fraquezas, eu percebo as minhas ilusões, eu percebo os meus conflitos e as minhas dificuldades, tantos ressentimentos que eu guardei e fingi que não tinha, mas eu percebi que muitas vezes eu dei vazão a esses ressentimentos. Achei que estava sendo justo, mas eu estava punindo por prazer, por vingança. Quantas vezes equivocamo-nos? É preciso o olhar sincero sobre si mesmo. Sabendo onde eu estou, onde estamos, podemos ver e vislumbrar onde queremos chegar. Eu percebo que tenho esses e esses defeitos. Eu sinto muita raiva, eu fico incomodado, porque é muito fácil os outros me perturbarem. Eu não quero mais isso. Então, já tenho uma meta. Eu preciso do antídoto para essa perturbabilidade que eu sinto. E aí eu vou buscar exercer a paciência. Só que para exercitar a paciência, o que a vida precisa me dar? Pessoas muito bondosas? Não. Ela vai me colocar o que no meio do caminho? Situações para eu poder treinar a minha paciência. É tão simples quando a gente observa. E aí a gente pensa, não, parece que eu estou no caminho errado, porque está surgindo mais problema. Não, se está surgindo problema, é um sinal de que você está no caminho bom. Porque você está se dando a oportunidade de aprender. E está notando essas oportunidades. Muita gente passa e não percebe essas oportunidades. É extremamente interessante esse caso da paciência. Não sei se para vocês é assim também, mas é uma virtude muito difícil para mim. Eu preciso trabalhá-la constantemente, sempre caindo, sempre levantando. Visita a sala da ignorância, dá errado, vai para a instrução, eu estou me confundindo, eu volto para a ignorância de novo. Aquele vai e vem diuturno, constante. Então, a gente precisa esse olhar mais atento para quebrar as justificativas da própria mente. A pessoa que tem medo do autoenfrentamento, ela não quer colocar uma meta. Por que a gente não quer colocar uma meta? Porque quando a gente coloca uma meta, a gente se responsabiliza, vocês concordam? Então, o que a gente prefere fazer?
Não coloco meta nenhuma, porque aí eu não tenho compromisso. Isso a gente chama medo de evoluir. Nossa, quer dizer que os espíritos também têm medo de evoluir? Sim, e não percebem esse medo, corrompendo, deturpando o seu entendimento da verdade. Preciso me despojar desse medo. Errar faz parte do processo de crescimento. Identificá-lo e alterá-lo é a minha tarefa de perseverança e de constância. Não é isso? Observar no outro a oportunidade de eu aprender e compartilhar esse aprendizado. Faz sentido para vocês? Olha, os profundos e sinceros convites que nos são feitos. Vou caminhar. Mas, Nelson, se é tão complexo o caminho, como que fica a situação do guia? Podemos encontrar muitos guias, muitos modelos. O próprio Espiritismo nos propõe um modelo e guia. Não nos propôs um modelo e guia? Qual foi o modelo e guia proposto pelo Espiritismo, pela doutrina espírita para nós, que se encaixa dentro do cristianismo? Jesus Cristo. Jesus se mostra como modelo e guia. As suas palavras refletem a verdade e, mais do que ele refletir a verdade, ele deu testemunho da verdade. Então não basta apenas amar a Jesus. Muita gente fala, mas eu amo. Calma, um sentimento complexo. Nós não devemos seguir o mestre porque nós amamos o mestre. Não, eu vou fazer porque o mestre disse. A gente fala a mesma coisa para as crianças, né? Não é só para você fazer porque eu disse. Você precisa entender o que eu disse, concordar com o que eu disse e, finalmente, amar o que eu disse. Então, nós queremos seguir o mestre porque nós amamos os seus ensinamentos. E nesse amor pelos seus ensinamentos, nós realmente amamos o próprio mestre. Nós não queremos um cuidado fictício e vantajoso nesse jogo de interesses pessoais. Não mais. A gente percebe que isso é ilusório. E se nós cairmos novamente nessa armadilha terrível dos lobos, vamos nos levantar rapidamente. É um pouco complicado a gente achar que não vai cair mais. Estamos muito no começo da jornada ainda. Estamos ainda temerosos em deixar a sala da ignorância, a qual vivemos durante muito tempo. E essa vivência constante nos deu aquela falsa sensação de segurança e conforto. A gente precisa romper com esse apego à nossa própria ilusão. Já é difícil. Então os tropeços virão. Mas o sábio reconhece o seu tropeço rapidamente. Você concorda? Por que ele reconhece o seu tropeço rapidamente? Porque ele tem um modelo e guia. E porque ele tem uma meta. É fácil perceber, olha, essa atitude me afastou da minha meta. Preciso corrigi-la. Puxa, eu fui fraco novamente. Vamos analisar com cautela. Erro por ignorância e erro por fraqueza. Tem diferença? O que é o erro por ignorância? Agir sem conhecimento de causa, não é? Agora, eu, Nelson, posso dizer que eu perco a paciência por ignorância? Não, eu sei que eu tenho que ter paciência. Então, eu perco a paciência por quê? Por fraqueza. Então, eu preciso entender de onde vem essa minha fraqueza. Sem ter medo de reconhecê-la e admiti-la. De onde ela vem? Porque aquele que tem medo de si mesmo, começa a inventar desculpas, não é? Começa a inventar justificativas. Ah, mas aquela pessoa fez isso para mim. Ah, mas aconteceu tal coisa. Ah, mas qualquer um nessa situação. Mas também você não vive com aquela pessoa, né? Mora com o meu marido que você vai ver. Mora com a minha esposa que você vai ver. Nem você vai aguentar. Começam as comparações, as lutas de ego, que não nos levam a lugar nenhum. Tem uma frase que a gente precisa guardar no íntimo do coração, que foi mensagem traduzida, obviamente, não com essas palavras, mas dos grandes mestres, inclusive do mestre Jesus. Nada justifica a perturbação. Nada. Ah, mas não tem mais. Se você começou a falar mais, você já está errado. Não, sério. Nada justifica a perturbação. Porque se a gente se perturba responsabilizando o outro, onde está o aprendizado nisso? Em lugar nenhum. O primeiro passo para dar essa autotransformação, depois de todos esses passos que nós demos, é a autorresponsabilização. Não é aquele sentimento de culpa que nos paralisa e nos joga à margem do caminho.
levando-nos a desistir. Essa é a postura da covardia, não da sinceridade. É a autorresponsabilização. A responsabilidade foi minha. Poxa, você conseguiu me perturbar, parabéns, mas não vai conseguir mais, porque o recurso é meu. Os pensamentos são meus. Como assim? A gente tem que ter aquele pouquinho de sagrado, né? Não somos sagrados para nós mesmos? Se nós somos sagrados para nós mesmos, eu tenho que entender, eu quero pensar o que eu acho certo. Como alguém pode ter tanto poder sobre a minha mente assim? Cadê minha liberdade? Não quero mais isso. Eu quero trabalhar e conquistar a minha liberdade, ponto. Toda vez que eu cair, eu vou me levantar. E a cada levantar um aprendizado, uma conquista, para cair cada vez menos. Vocês percebem em que ponto o Espiritismo quer nos conduzir? A doutrina espírita, assim como muitas outras, nos levam a esse mergulho profundo. Temos que estar dispostos e permitir que os espíritos benfeitores derramem conhecimento sobre nós. Tem um conto budista muito interessante também, em que havia um príncipe e um monge, que era um grande mestre, e esse príncipe fazia de tudo para conquistar esse mestre, porque queria estudar com ele, queria ser discípulo desse mestre. E o príncipe era considerado o generoso no seu reino. Ele compartilhava tudo, não havia pobreza e miséria no reino desse príncipe. E ele não entendia por que o mestre não o aceitava como discípulo, tinha sempre um certo distanciamento. Aí ele resolveu fazer uma pergunta para o mestre, para, através da resposta, entender o porquê da recusa. E ele fez a seguinte pergunta para o mestre: mestre, o que é o egoísmo? Aí o mestre, vendo a oportunidade de aprendizado, fez um teste com ele. Ao invés de dar uma resposta, o mestre ficou vermelho, fechou o seu rosto e redarguiu para o príncipe: mas que pergunta idiota que você me fez, uma pergunta imbecil, mas é muito idiota. Aí o príncipe deu um pulo dessa altura aqui, falou: o que é isso? Com quem que o senhor pensa que você está falando? Eu sou um príncipe. Aí ele disse: pois bem, isso é o egoísmo. E foi embora. Olha que lição fantástica. Na generosidade das suas atitudes, ele não percebia que o seu egoísmo era muito mais profundo. Porque a motivação por trás das suas atitudes não era o bem por si. Era a conquista do status e da admiração. São contos e perguntinhas que a gente vai fazendo para nós mesmos. Vocês percebem? Nessa autorreflexão, os passos ficam sólidos. Aí você começa a ver efeitos que são os previstos dentro da doutrina espírita. Com bastante clareza, com bastante lucidez. Né? Bom, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa bela noite, para que vocês pudessem levar esses pensamentos e rever, todos nós, todo momento da nossa existência, tem situações em que a gente tem que pôr um basta. Imagina um filme e você dá uma pausa. Imagine que você está assistindo a sua própria vida como um filme, que a gente gosta tanto de assistir. Só que no controle remoto não tem a pausa. Você vai lá e pausa. Quem é esse aí que está gritando? Quem é esse aí que está brigando? Sou eu? Quem é esse daí que está apegado aos bens materiais? É isso que eu estou aprendendo? É isso que eu estou querendo conquistar? Essas reflexões permitem uma vivência sincera do Espiritismo, despojado de todas as ilusões. Agradeço muito a oportunidade, foi uma satisfação, uma alegria muito grande para mim. Boa noite.